Olá, amigos e irmãos em Cristo. Estamos com mais um programa para você. Você sabe o peso de uma oração? O valor de uma oração? Foi por causa da oração de uma mulher que orou e chorou com amargura de alma que Deus lhe concedeu um filho. Foi por causa da oração de Daniel que Deus o livrou na cova dos leões. Foi por causa da oração de Eliseu que Deus ressuscitou o filho de uma viúva. Foi por causa de muitas orações que Deus realizou muitos milagres. Muralhas vieram ao chão. O povo de Israel teve grandes vitórias, como a vitória de Josafá. Foi por causa da oração de uma mulher chamada Esther que Deus livrou a sua nação do extermínio. Orando com fé, nós chegamos ao coração de Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E assim, em oração, tempo de semear está no ar. Ela, que é lá do campo do Jaderlândia, Assembleia de Deus, Débora Oliveira, louvando ao Senhor. Já se passaram alguns anos e esperando ela estava a resposta, um milagre que chorando ela clamava: por favor, meu Senhor, escute a minha oração. No programa de hoje, nós temos a grata satisfação
e a honra de estarmos apresentando um programa com a colaboração da Assembleia de Deus no campo do Jaderlândia. No comando desta apresentação, com uma entrevista, estarão aqui o pastor Josiel Damasceno e Mateus Damasceno, que estarão apresentando seus projetos de trabalho, e nós temos a honra de receber, neste instante, para uma entrevista, para um bate-papo, o pastor Josiel Damasceno e Mateus Damasceno. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Josiel Damasceno, nós estamos aqui hoje começando a parceria, que eu acredito que será muita bênção de Deus, com o programa Tempo de Semear. Desde já agradecemos a irmã Laudiceia e toda a sua equipe do programa Tempo de Semear, que nos dá esse momento tão especial de nós também divulgarmos o trabalho da Assembleia de Deus no Jaderlândia. Presidente pastor Antônio Marques Damasceno. Será uma bênção, com certeza, esse programa que iremos realizar nessa parceria, trazendo a palavra de Deus. Comigo também aqui o Mateus Damasceno, meu filho, pregador. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Deus vai abençoar a sua vida através desse programa, então fique conosco até o final, continue com a gente, assista e compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que possamos alcançar outras pessoas através deste programa e abençoar outros lares e famílias, né? Deus abençoe cada vez mais esse programa. Glória a Deus. Queremos, nesse momento especial também, já começar a divulgar nosso trabalho da Igreja Assembleia de Deus Jaderlândia. E esse ano nós temos o ano do avivamento missionário. É o tema que nós estamos trabalhando, toda a igreja, todo o campo do Jaderlândia. É o ano do avivamento missionário. A nossa visão, a visão do pastor Antônio, da igreja, é envolver a igreja nessa chama missionária, nessa visão missionária, porque nós temos convicção que missões é prioridade no reino de Deus, né? Prioridade. Mateus, nós estamos inclusive com a camisa, né? Pois é, essa parceria da Igreja Jaderlândia, né? No Jaderlândia, Assembleia de Deus no Jaderlândia, com o programa Tempo de Semear. E a gente já quer apresentar o objetivo desse ano da igreja, né? O projeto do ano da igreja, que é o ano do avivamento missionário. Inclusive estamos com a camisa deste ano, em que todos os irmãos vão receber a camisa em nome de Jesus. A igreja inteira, jovens, crianças, irmãos, vão receber a camisa em união a esse propósito, porque a obra missionária é muito importante, é a maior missão da igreja na terra. É verdade. Inclusive, para você adquirir a camisa, você vai conversar com o seu dirigente, né, da sua congregação aqui no campo do Jaderlândia, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nós vamos divulgar, nós temos vários projetos, vários trabalhos com essa visão, com essa chama missionária no nosso coração. No dia 21 de abril nós temos o Confex, nós queremos fazer a conferência missionária e exposição missionária. A primeira Confex. Por que exposição missionária? Nós temos um pensamento de levar a igreja atual, conhecer sobre a igreja perseguida. A exposição missionária que queremos fazer será divulgando exatamente essa mensagem de que nós temos irmãos em outros países, que são países de portas fechadas e que estão sofrendo por causa do Evangelho. Então a exposição missionária vai ter essa temática, e com certeza muitos irmãos nossos vão conhecer vão conhecer melhor sobre a igreja perseguida. Nós temos toda a liberdade, graças a Deus, glória a Deus por isso, por nós temos a liberdade de cultuar, de adorar, de ter o nosso templo para louvar o Senhor, até na rua, fazer o trabalho, mas nós temos lugares que muitos irmãos estão presos até
por causa da mensagem do Evangelho. E na conferência missionária nós teremos essa exposição que vai trazer essa temática, Mateus, uma temática muito importante, né? Qual é a data mesmo? Dia 21 de abril. Amém. 21 de abril. Primeira conferência. Primeira Conferência e Exposição Missionária. Amém, glória a Deus. Também dia 15 de julho, né, pastor Gisel, terá informe aqui no campo de Castanhal, porém com parceria com a Assembleia de Deus no Jaderlândia. Inclusive fomos nós, né, através do pastor Gesiel, que trouxemos o missionário Nicodemos para falar com o pastor da Assembleia de Deus em Castanhal e fazer essa parceria para trazer o Informe para cá, que é uma grande escola missionária que alcançou muitos jovens, né? Muitos jovens trabalhando na obra do Senhor. A Informe é a Escola Missionária de Férias e Formação Evangelística, através do Instituto IMAG, e vai abençoar muitas vidas, vai abençoar com certeza o campo de Castanhal. Todos os anos que é realizado, muitas almas são ganhas para o reino de Deus. Isso é uma bênção ver essa escola, né, pastor? Glória a Deus, louvamos a Deus pelo nosso supervisor, pastor Olivar Barbalho, né, que abriu o coração para esse grande trabalho. Nós já conversamos juntos e nós vamos dar essa parceria no mês de julho. Olha que coisa interessante, será o dia 15 de julho a abertura da Informe, exatamente no mesmo dia da abertura do Congresso de Missões aqui em Castanhal. Pastor Olivar teve essa visão e nós da Assembleia de Deus Jaderlândia vamos dar apoio a esse trabalho. Há muitos anos nós apoiamos o trabalho da Informe, né? Desde quando começou aqui no estado do Pará, o missionário Nicodemos, que é o diretor do Instituto, ele é de Fortaleza e tem feito um trabalho tremendo aqui com os nossos jovens. Então, Mateus fez parte no ano passado, não foi, Mateus? Fiz parte da escola missionária, é uma bênção. Geralmente é feito em 2 semanas. A primeira semana é de preparação, o dia inteiro dentro da escola, dormimos na escola. E a segunda semana é enviado para o campo missionário em equipes, né? Os pastores que aceitam em todo o Pará, tem a equipe missionária, pastores aceitando uma equipe. Então, nós somos preparados para evangelizar, pregar, viver uma vida missionária. O mais importante não é apenas estar ali dentro da escola, quando a gente aprende, quando a gente vê na prática, quando a gente vai para a prática fazer missões, evangelizar, mas também é quando volta para os nossos campos, né? Porque a gente nunca vai para o nosso campo de origem. A gente vai para a escola e lá a escola eles organizam para mandar a gente para outro lugar. Mas o mais importante é quando nós voltamos e deixamos a chama acesa no nosso campo, através das nossas vidas. A igreja que mandou a gente, investiu na gente, agora é a nossa vez de ter uma chama acesa no nosso campo. E isso é uma bênção para a vida dos nossos jovens. Glória a Deus. Também agradecemos o pastor Adonai, filho do pastor Olivar, que também é o que está na direção desse trabalho, junto com o missionário Nicodemos. É uma bênção. Inclusive, Mateus, nós recebemos esse ano 3 equipes. Em janeiro, foi em janeiro, né? Em janeiro nós tivemos a Informe lá na nossa convenção. O pastor Gilberto, nosso presidente, abriu as portas, foi uma bênção. Deu muitos jovens participando, inclusive irmãos também. Não foram só jovens, não. Havia presbíteros que foram, né? Exatamente para cá, para o campo do Jaderlândia, veio um presbítero. Foi uma bênção. Que estudou, que fez a escola. Então, nós estamos com essa parceria, a Assembleia de Deus Jaderlândia. Nós queremos mandar nesse dia 20 jovens. E mais informações, Mateus, no site, né? No site do Instituto, do Instituto, né? Instituto IMAG. É só você procurar lá, Instituto IMAG. A inscrição é tudo feito por lá. Então nós louvamos a Deus por essa parceria, por esse momento tão importante que nós estamos vivendo missões. E vai terminar a escola nesse período também. Dia 22 começa o Congresso de Missões lá na Assembleia de Deus Jaderlândia, e a gente vai trazer mais equipes, né? Equipes que vão estar se formando ali na Informe para fazer um trabalho evangelístico ali no bairro. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e queremos
que você ore por esse projeto, ore pelo trabalho de missões, porque com certeza vai ser uma bênção na vida de muitas almas que estão precisando de salvação. Amém. E trazemos para a ministração da palavra o pastor Gesiel Damasceno. Com você, para a honra, para a glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nessa oportunidade preciosa que o Senhor nos dá, trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa. Você que tem uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e ler conosco, compartilhar conosco esse texto tão importante que nós iremos transmitir para você uma palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, e com certeza você vai receber de Deus algo precioso através da sua palavra, amém? Então vamos ler esse texto que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la entreguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto muito maravilhoso da palavra de Deus, o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, ele escreve esse capítulo defendendo uma doutrina muito importante da igreja, que é a doutrina da ressurreição de Cristo. Já havia nesse tempo alguns que estavam divulgando que não havia ressurreição dos mortos. E então Paulo escreveu este capítulo com essa intenção de defender essa doutrina tão importante, dizendo que se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, diz ele, é vã a nossa fé. Então ele escreve para mostrar que Cristo está vivo, porque depois ele declara, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. E para defender então esse pensamento, essa doutrina da ressurreição, ele escreve este capítulo tão maravilhoso, tão importante. E eu quero destacar alguns pontos que é de grande importância para a nossa vida espiritual. O versículo 1 que eu li diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Perceba que Paulo está falando da mensagem do evangelho que ele levou à igreja ali na cidade de Corinto. Foi ele que fundou esta obra, foi ele que evangelizou, foi ele que levou esta mensagem às pessoas ali e fundou uma igreja maravilhosa ali na cidade de Corinto. E diz a Bíblia Sagrada que Paulo está dizendo: olha, o evangelho que vos anunciei e vocês receberam e ainda perseverais. E nós temos então aqui
3 pontos importantes sobre este evangelho. Primeiro, que evangelho é esse? Aí ele vem explicando aqui: o evangelho que eu recebi, eu passei para vocês, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o qual foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ele começa a colocar aqui para nós a mensagem do Evangelho de Cristo. E a mensagem é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo com uma missão muito importante. Ele veio salvar, ele veio libertar o que está em pecado. Ele veio morrer pelos pecadores. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está dizendo: eu entreguei para você esse evangelho, eu anunciei este evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele não só morreu pelos nossos pecados, diz a Bíblia, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. Esse Jesus que morreu na cruz para nos salvar, esse Jesus que morreu na cruz para nos libertar, para perdoar os nossos pecados, ele também ressuscitou. Diz a palavra: Jesus está vivo. E então o apóstolo Paulo diz aqui e começa a mostrar que Jesus apareceu vivo para algumas pessoas. Ele diz: apareceu para Cefas, apareceu para 500 irmãos, depois para Tiago, e ele disse: por último ele apareceu para mim, eu que era perseguidor da igreja. Todos nós sabemos pela história que é revelada no livro de Atos a respeito de Paulo, que é o mesmo Saulo. Ele foi perseguidor da igreja, ele perseguiu aqueles irmãos que se convertiam a Cristo, que entregavam a sua vida a Cristo, até levava para a prisão. E a Bíblia diz que num desses momentos que Paulo perseguia os irmãos, Jesus apareceu para ele. No capítulo 9 de Atos está esse relato, quando ele viu uma luz. A Bíblia diz que era meio-dia. Imagine o sol de meio-dia, é muito forte, mas a luz que apareceu para ele era mais forte ainda que o sol do meio-dia, que ele caiu por terra e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então nesse dia ele conheceu a Jesus, ele conheceu quem é este Senhor, que morreu, diz ele aqui, este evangelho que eu recebi, eu também entreguei, eu anunciei, que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, apareceu para 500 irmãos, por último apareceu para mim. Ele está falando da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. E então ele diz: se Cristo ressuscitou, então também eu quero dizer que não é vã a nossa fé. Se Cristo ressuscitou, haverá ressurreição de mortos. Se Cristo ressuscitou, haverá um dia que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu queria ler para você esse texto no capítulo 15 e o versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí ele está falando da maior esperança daquele que tem Jesus no coração, a vinda de Cristo. Nesse dia em que Jesus voltará, porque ele voltará, ele está vivo, ele ressuscitou, ele morreu na cruz por nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, e ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus está vivo e um dia ele voltará, e nesse dia
todos aqueles que estão firmes no Senhor, que creram no Senhor, subirão ao encontro do Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Esta é a maior esperança para a igreja na terra. Deus abençoe você. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Quero orar com você nesta hora, nesse momento importante. Eu quero orar pela sua vida. Se você crê em Jesus como Senhor, quero orar por você. Esta é a nossa salvação, a fé em Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, louvamos a Ti porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou e é o único Salvador. E eu te peço por cada vida que está, Senhor, assistindo este programa, que a Tua mão abençoadora entre nesta casa, neste lar. Se alguém estiver doente, seja curado, porque a Tua palavra diz que pelas Tuas feridas fomos sarados. Se alguém está te aceitando como Salvador, que a Tua bênção salvadora possa alcançar esse coração, libertando e perdoando. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Vamos adorar a Deus, Ele merece toda honra, toda glória. Creia que a tua vitória vai chegar, porque o teu Deus é fiel e verdadeiro. Quem te humilhou vai ter que ver teu Deus te exaltar. Quem te fez chorar vai ter que ver que Deus contigo está. Foi assim com Daniel, o leão não pôde o matar. Paulo e Silas na prisão, o anjo foi os libertar. Com você não vai ser diferente, porque hoje tua vitória vai chegar. Ore, chore, adore, que a vitória vem. O nosso Deus é o mesmo e não se esquece de ninguém. Ore, chore, adore, que a vitória vem. O nosso Deus é o mesmo, Ele não se esquece de ninguém. Aleluia. O nosso Deus, Ele não se esquece da promessa que tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu ministério. Hoje é dia de receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Oh, glória a Jesus. Quem te humilhou vai ter que ver teu Deus te exaltar. Quem te fez chorar vai ter que ver que Deus contigo está. Foi assim com Daniel, o leão não pôde o matar. Paulo e Silas na prisão, o anjo foi os libertar. Com você não vai ser diferente. Creia, tua vitória vai chegar.
sua vitória no nome do Senhor Jesus. E nós estamos chegando ao final de mais um programa que tem abençoado as nossas vidas. O nosso agradecimento, em primeiro lugar, vai ao Senhor Deus, o nosso maior patrocinador. Nossos agradecimentos à Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, ao nosso Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Nossos agradecimentos também à Assembleia de Deus, Campo do Jaderlândia, na pessoa do pastor Antônio Damasceno e do pastor Gesiel Damasceno, com muita gratidão ao Senhor, porque hoje inicia-se essa grande parceria. A nossa gratidão ao Minas Center, na pessoa do irmão Sandro e irmã Vânia Lira, como também aos demais irmãos, irmã Bena, irmã Maria Gomes, irmã Domingas e tantos outros colaboradores. O tempo já se faz assim pequeno para apresentarmos essas pessoas que Deus tem enviado para somar conosco. E se você também deseja se tornar um colaborador do Tempo de Semear, sendo um semeador conosco, entre em contato no número que vai estar aí disponível na tela. Não podemos deixar de agradecer ao pastor Enoque, lá do campo de Terra Alta, Poupas Moura. Muito obrigado, pastor. Deus lhe abençoe e não deixe de comprar polpas de frutas muito saborosa, com muita qualidade. Poupas Moura, na estrada de Curuçá. E assim, na próxima semana nós temos um encontro marcado. Assista conosco, divulgue o programa e até lá, se Deus quiser.